Hoje, como eu falei no início, é um dia auspicioso para nós. Hoje é dia transcendental de desaparecimento de Sri Madhvacharya. Então nós vamos ler uma aula de Srilacharya Maharaj e vamos ler também um outro trecho aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aqui pelos comentários do Facebook. Então vamos começar a leitura. Esse texto aqui diz o seguinte: em homenagem a Sri Madhvacharya. Madhvacharya, ele também ficou aqui com os seus discípulos por algum tempo, como residente de Navadvipan, Gauranga Sundar. Então, Madhvacharya, ele viveu em Navadvipan como Mahaprabhu. Misericordiosamente revelou a sua forma mais encantadora para Madhvacharya em um sonho. Sorrindo, Gauranga Mahaprabhu, ele disse a Madhvacharya: todos sabem que você é o meu servo eterno. Quando eu aparecer em Navadvipa, eu seguirei a sua linhagem. Agora, erradique cuidadosamente o ilusionismo e as falsas escrituras. Em todas as regiões e estabeleça a glória da forma da deidade do Senhor. Mais tarde, desenvolverei a sua concepção pura. Dizendo isso, Gauranga Mahaprabhu, Gauranga Sundar, ele desapareceu no sonho. Madhvacharya acordou e então ele desmaiou. Madhvacharya então chorou, imaginando: será que algum dia eu verei aquela bela forma dourada novamente? Então, então a voz divina, ela veio do céu. Isso é chamado Akashidwani. Veio claramente uma voz divina do céu. Sirva-me, foi dito para ele, secretamente, e você virá a mim. Isso aqui é um texto do Sri Navadvipan Mahamahotsava de Supa, Mahatmya. O livro Sri Navadvipan Mahatmya, capítulo 15. É um livro contando as histórias de Navadvipan. Então, Madhvacharya, ele sonhou com Mahaprabhu e Mahaprabhu falou para ele: siga, pregue da forma correta toda essa filosofia e estabeleça a adoração a deidades. E quando eu vier em Kali Yuga, eu continuarei a sua pregação. E não foi sonho como nós sonhamos, sonho mundano, não. Ele realmente teve uma Akashidwani. Ele recebeu essa voz de Mahaprabhu. E Mahaprabhu também falou para ele: sirva-me e você estará comigo. Agora vamos ler o outro texto. É uma aula agora de Srilacharya Maharaj. O título da aula é
fundação da rendição. É uma aula de Srilacharya Maharaj, no dia 19 de outubro de 2018, em Gandham Park, Calcutá. Aí Srilacharya Maharaj começa a falar aqui o Jayadvani, né, o Vijay. Eu não vou ler porque já fizemos 2 vezes o Jayadvani aqui, hoje no programa. Ele fez um Jayadvani bem grande. Aí ele cita um verso aqui que fala o seguinte: eu faço a minha reverência aos pés de lótus do meu mestre divino, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Shri Gandharva Govinda Sundar, que é Shrimati Radharani e o Senhor Supremo Sri Krishna, e os seus associados. Por sua graça, todos os esforços são bem-sucedidos. Isso está escrito no Sri Premadam, Isso está escrito no livro Srilacharya Maharaj, Shri Prabhupada Jivanamrita, capítulo 1, verso 1, no primeiro verso do livro. E agora Srilacharya Maharaj continua falando. Ele fala assim: hoje é um dia muito auspicioso. O santo dia do aparecimento de Sri Madhvacharya. Então, na verdade, essa aula aqui foi dada no dia do aparecimento. E hoje é o dia do desaparecimento de Madhvacharya. Mas nós vamos lê-la porque Srilacharya Maharaj vai contar a história aqui de Madhvacharya. E não tem diferença entre o aparecimento e o desaparecimento. Srilacharya Maharaj já falou também. O dia do aparecimento nós comemoramos porque ele veio nos dar a misericórdia aqui para nós no mundo material. O dia do desaparecimento nós comemoramos também como hoje, porque ele voltou para Krishna. Então nós comemoramos tanto o dia do aparecimento quanto o dia do desaparecimento de um devoto, de quem está no calendário, por causa disso. Então essa aula aqui é do dia do aparecimento, mas não tem nenhum problema. Vamos continuar lendo então. E nesse dia ele fala assim: também hoje é o Vijaya Mahotsava do Senhor Ramachandra. Não é o caso de hoje, mas era naquele dia. O dia em que o Senhor Ramachandra ele matou o demônio Ravana e conquistou Sri Lanka, o que significa que ele removeu todas as coisas desfavoráveis e deu toda a auspiciosidade. É um dia muito auspicioso e nós estamos tendo a chance, a oportunidade de falar um pouco de Harikatha, de praticar Shravana Kirtan. Nós lemos de manhã hoje no Sri Chaitanya Charitamrita, que estamos lendo toda manhã, que mesmo um devoto que está há muito tempo, que ele não é questão de tempo, mas um devoto que tem uma evolução espiritual alta, ele está praticando durante muitos anos a vida devocional. Se ele parar, ele vai cair. A prática devocional Shravana Kirtana nunca pode parar na vida do devoto. E um devoto que está há muitos anos servindo e ele para de uma hora para outra, o que significa isso? Por que ele parou se ele prestou serviço durante tantos anos? Porque, como diz a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada no seu comentário, ele falou porque ofendeu alguém. Ofendeu o lugar sagrado, ofendeu a escritura, ou ofendeu um Vaishnava, que é o pior. Ofendeu o Guru, ou qualquer um que está tentando servir, ofendeu alguém que prega,
Se você ofender alguém que prega, você está em maus lençóis. E você pode ser afastado da vida devocional. Mesmo que você faz anos e anos e anos, tenha feito anos e anos de serviço, se você ofender no Vaishnava, se você ofender alguém que está pregando, alguém que está tentando, Krishna te afasta. E aí você não vai querer mais fazer, você não vai mais querer escutar Harikatha, você não vai querer mais cantar a Japamala, mas você acha que é você. Não, não é você. É Krishna que te tirou do serviço. Então a ofensa, a pior coisa que pode acontecer para alguém, para um Vaishnava, para aquele que está fazendo serviço devocional, é ficar falando do serviço do outro, ofendendo o outro. Nunca faça isso. Nós fazemos às vezes porque nós somos muito caídos, mas isso vai deixar nós mais caídos ainda. Nós temos que compreender isso e tirar esse mau hábito de falar da vida dos outros, colocar defeito nos outros e apontar o dedo para os outros. Continuando aqui a leitura, então. Shravana Kirtana, como foi falado aqui, ouvir e cantar. Um verso que Srila Maharaj citou agora diz assim: tudo é realizado pela rendição aos pés de lótus de Sri Hari, mesmo para aquele que é incapaz de executar as práticas integrais de serviço devocional baseado em ouvir e cantar. Sri Sri Prapana Jivanamrita, capítulo 1, verso 40. Então, mesmo aquele, tudo é pela misericórdia, tudo é pela rendição aos pés de lótus de Sri Hari, de Deus, mesmo para aqueles que são incapazes de executar as práticas integrais de serviço devocional baseadas em ouvir e cantar Shravana Kirtana. Então, pela rendição ao Senhor Supremo, tudo é possível. Algum dia, se nós teremos a conexão com Deus, nós vamos ter que nos render a Deus. Não há como chegar a Deus sem a rendição total. Claro que hoje nós estamos muito longe disso, mas não podemos parar o caminho. Todo dia tem que ser feita a prática, e não somente isso. Cantamos toda manhã a canção Invocação Auspiciosa Sharanagati. É uma canção para nós cantarmos, Srila Maharaj falou, todas as manhãs. Poucos cantam, mas quem tem juízo, quem quer devoção, canta. E lá é dito, Bhakti Anukula Matra Kartera Sikara, Bhakti Pratikula Bhava Varjana Nikara. O que quer dizer isso? Aceite tudo que é favorável à devoção, rejeite tudo que é desfavorável à devoção. Para a rendição, essa é a invocação auspiciosa Sharanagati. Para a rendição, você tem que aceitar tudo que é favorável e rejeitar o que é desfavorável. Nós todos sabemos o que é desfavorável: intoxicação, sexo ilícito, jogos, acumular dinheiro desnecessariamente, contribuir com a matança de animais, insetos, falar mal dos outros, dos devotos principalmente, a parada, a ofensa, tudo isso é desfavorável à devoção. Fazer fofoca, ficar olhando a vida dos outros, escutar notícias mundanas, falar notícias mundanas, tudo isso é desfavorável à devoção. Então, a rendição só virá quando você fizer essa prática correta. E aí Krishna lhe dará tudo, mesmo para aquele que não consegue cantar e ouvir. A rendição vai te dar tudo. Através de Shravana e Kirtana, nós podemos limpar o nosso coração, a alma, nós podemos limpar a nossa mente, nós podemos limpar o nosso tudo, e nós podemos entender tudo facilmente. Nós podemos entender
o que é um devoto de Krishna. Shravana e Kirtana são as coisas principais. Ouvir e cantar, ouvir e pregar, ouvir Harikatha todo dia. É muito importante cantar junto, o canto congregacional dos santos nomes. O programa aqui no Templo de São Paulo, todo dia, de manhã à noite, dura 2 horas. A duração, mais ou menos 2 horas do programa, um pouquinho mais às vezes. Por que fazemos esse programa de 2 horas? Se a aula é somente 1 hora. A aula é somente 1 hora. 1 hora e pouquinho. E por que o resto? Por que mais 1 hora de programa? Porque é o canto congregacional. O Arati é feito com canções. Fazemos o Parikramana se cantando. Depois cantamos o Vanda na oração. Depois cantamos uma canção para o Guru, uma canção para o Vaishnava, uma canção para o Panchatattva. O canto congregacional é o Yuga Dharma, é o Dharma da era. Por isso o programa tem 2 horas. Ele dura 2 horas. Então, quem quer praticar corretamente, participe do programa todo, desde o início. Vai participar do Arati, vai cantar para a Deidade, não importa que seja online. Cante para a Deidade no Arati. Krishna, ele é onisciente. Ele está aí onde você está, ele está vendo você cantar para a Deidade aqui no Arati. Ele está vendo você cantar para a Tulasi Devi no Parikrama, mesmo que a Tulasi Devi esteja aqui longe de onde você está. E aí cante o Vandana, cante as canções, porque tenho certeza que quem não participa do início do programa, desde o início do programa, não canta as canções em casa sozinho. Eu tenho certeza disso. Quase 99% de chance de quem não canta na live junto, não canta separado, nem de manhã nem à noite. Mas é importante fazer o Kirtan de manhã à noite. O Kirtan, e principalmente o Kirtan congregacional. Quando nós cantamos a Japamala, nós cometemos ofensas ao Santo Nome. Quando nós cantamos as canções glorificando Mahaprabhu, Nityananda Prabhu no Arati, Giriraj no Arati, o Guru, os Vaishnavas, o Panchatattva. Quando nós cantamos essas canções, não há ofensa. Por isso a canção é importante, o Kirtan é muito importante. E a pregação, claro. Escutar a Harikatha e a pregação. Então, nós temos que compreender isso, como diz aqui Srivacharya Maharaj. Shravana Kirtana vai limpar tudo de nós. Tudo que é ruim de nós. Qualquer defeito que você tenha, será limpo por Shravana Kirtana. Escutar Harikatha, falar Harikatha, cantar as canções. Tudo isso vai te limpar. Como que você acha que essas coisas ruins que nós temos, os desejos, a inveja, a luxúria, a ira, a cobiça, a loucura, o ego, como que vocês acham que isso vai embora? Com Shravana Kirtana. Srivacharya Maharaj está falando aqui. Senão nós vamos estar aí 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos na consciência Krishna, depois de iniciados, e ainda vamos estar fazendo muita coisa errada, nos intoxicando, fazendo sexo ilícito, contribuindo com a matança de animais, de insetos, jogando, acumulando dinheiro desnecessariamente. Se você não praticar corretamente, não adianta você ter 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos de consciência de Krishna. Temos que praticar corretamente. Srivacharya Maharaj fala, 10 anos bem praticado é suficiente. 10 anos bem praticados. É claro que, como eu disse agora que lemos de manhã, que não é para parar nunca, mas se você praticar 10 anos corretamente, você está com uma fortuna espiritual muito boa, e você pode até entrar em Sharanagati, praticando 10 anos consecutivos, dia a dia, da forma correta. É difícil, claro que é difícil, mas é possível. Então, Shravana Kirtana é importante para nosso avanço espiritual
e se quisermos chegar algum dia em Sharanagati, vamos ter que fazer isso. Escutar todo dia Harikatha, cantar todo dia as canções, ouvir Harikatha e ouvir as canções todos os dias. E uma Mahamantra, claro. Quem é um devoto? É a pergunta do Silachala Maharaj. Um devoto é aquele que sempre é sempre mais querido do Senhor Krishna. Se ouvimos sobre os devotos, se nós ouvimos a glorificação dos devotos, Krishna, ele gosta disso. Os devotos do Senhor Supremo, Sri Krishna, eles gostam, se falarmos sobre o Senhor Krishna, sobre as suas glórias, se falarmos sobre o que é favorável à devoção e o que é desfavorável à devoção. Então veja só o que Silachala Maharaj fala aqui nesse verso. Quem é um devoto? Devoto de Krishna é aquele que Krishna mais gosta, é o querido de Krishna, é a alma que Krishna mais gosta, é o devoto dele. Então Krishna gosta que nós cantemos, por isso que eu falei a importância da canção. Cantar para o Guru, fizemos agora há pouco, cantamos para o Guru, glorificando o Guru. Nós cantamos glorificando Panchatattva. Quem é o Panchatattva? Krishna, né, que é Mahaprabhu, com os próprios associados, que são devotos de Krishna. Ele gosta. Depois nós cantamos para os Vaishnavas, os devotos de Krishna. Então veja só, e os devotos de Krishna, eles gostam quando a gente fala Harikatha. Os devotos de Krishna, eles gostam quando a gente fala sobre Krishna, quando a gente glorifica Krishna, quando a gente fala para os outros o que é certo e o que é errado para a devoção. E Krishna fica feliz quando o devoto dele está feliz. Não tem coisa que deixa Krishna mais feliz do que o seu devoto puro estar feliz. Então é um ciclo vicioso. Você glorifica a Deus, os devotos de Deus gostam. Você glorifica os devotos, Deus gosta. E os devotos de Deus gostando, Deus também gosta. Então nós temos que glorificar sim. De que forma vamos glorificar? Cantando, falando sobre eles. Então hoje estamos falando sobre Madhvacharya. Lemos aqui alguma coisa sobre Madhvacharya e Silachala Maharaj está explicando aqui. Tem um verso agora que ele fala assim: estes 6 capítulos foram compilados, cada um liderado consecutivamente com os 6 membros da rendição total, que são os seguintes. Quais são os 6 membros da rendição total? Aceitar tudo que seja favorável à devoção. Eu acabei de falar isso agora há pouco. A devoção a Krishna. O segundo, rejeitar tudo que for desfavorável à devoção a Krishna. Estar confiante de que Krishna, ele concederá a sua proteção a nós. Não proteção material, mas a proteção espiritual. Aceitar a tutela de Krishna. Aceitar que Krishna controla tudo. Krishna é o controlador supremo. Tudo que acontece na nossa vida é porque Krishna quer. É claro que o lado material está relacionado ao nosso karma. E o lado transcendental está relacionado à misericórdia de Krishna. Então, esses são os pontos. Tem mais aqui. O quinto, então, é oferecer-se a Ele, render-se a Krishna. O sexto, considerar-se humilde
e caído. Então, esses são os 6 tópicos para a alma atingir Sharanagati. Isso está escrito no Sri Sri Prapana Jivanamrita, o livro de Srila Sridhar Maharaj, capítulo 1, verso 26 e 27. Nós devemos aceitar o que é favorável à devoção e nós devemos rejeitar o que é desfavorável à devoção. É necessário ter fé que Krishna nos protegerá. Aceitar esse tipo de Sharanagati, a rendição total a Deus, ser capaz de se render, seguindo todos os 6 tipos, e a humildade, né? Ser humilde, seguindo todos os 6 tipos de Sharanagati, é o principal em nossa vida espiritual. Como acabei de dizer, aí tem um outro verso aqui, tudo é realizado pela rendição aos pés de lótus de Sri Hari, mesmo para aqueles que são incapazes de executar as práticas integrais de serviço devocional baseado em ouvir e cantar Shiravanakirtan. Então, a rendição é muito importante, mas nós só vamos conseguir a rendição se fizermos todo dia a prática correta, escutar e cantar, e não só a prática correta, mas não fazer a prática errada. Nós lemos de manhã estava lendo no Sri Chaitanya Charitamrita, comentário de Prabhupada, que quando nós recebemos a semente da trepadeira devocional, se você regar todo dia com Shiravanakirtan e as práticas devocionais, essa semente virará um broto, e esse broto vai crescer, virar uma árvore. Só que se nós não nutrirmos todo dia essa árvore, essa semente, esse broto, não fizermos a prática correta e rejeitar o desfavorável, o que vai acontecer? Maya Devi, Mahamaya, ela coloca a semente da luxúria, da inveja, da ira, da cobiça, da loucura e do ego. Ela coloca essas sementes também em nós. E se você não fizer a prática devocional correta diária, quem vai crescer não é a semente da devoção, é a semente desses outros inimigos, que vão crescer e ficar mais fortes do que a semente da devoção. Então, aquela pessoa que não pratica todo dia, aquela pessoa que faz o que não é favorável à devoção, ela se intoxica, ela faz sexo ilícito, ela joga, ela colabora com a matança de animais e insetos, ela acumula dinheiro desnecessariamente, ela está alimentando quem? Ela está nutrindo quem? Ela nutre as ervas daninhas. Ela nutre essas sementes, o broto e a árvore que Maya colocou em nós. E como disse Lachar Maharaj, quanto mais você fuma, mais você vai querer fumar. Quanto mais você bebe, mais você vai querer beber. Quanto mais você usa droga, mais você vai querer usar a droga, lícita ou ilícita. Quanto mais você come, mais você vai querer comer. Quanto mais você só come alimentos gostosos, mais você vai querer comer alimentos gostosos. Quanto mais sexo ilícito você faz, mais sexo você vai querer fazer. E assim por diante. Então, nós não podemos nutrir todos esses inimigos que nós temos. A luxúria. Não podemos nutrir a luxúria. Se você alimenta a luxúria, ela fica mais forte em você. Os gurus estão o tempo todo falando isso. A Seva-Alimentação Maharaj de Prabhupada falou, Srila Sridhar Maharaj falou, Srila Govinda Maharaj falou, Srila Acharya Maharaj falou, Srila Tilaka Maharaj está falando agora. E por que nós não seguimos o que o Guru fala? Porque nós não confiamos no Guru. Como disse Lachar Maharaj, não adianta você ter a foto do Guru e oferecer água e fruta e comida. Não é só isso. Você tem que seguir a orientação do Guru. Nós prometemos para o Guru, no dia da iniciação,
que a gente ia cantar todo dia uma mantra. Nós prometemos para o Guru os 5 princípios, que não íamos nos intoxicar, não íamos colaborar com a matança de animais, sexo ilícito, não íamos fazer, não íamos jogar, não íamos acumular dinheiro desnecessariamente. Nós prometemos para o Guru. Se você não promete, que você não cumpre o que prometeu para o Guru, como é que você acha que a tua vida devocional vai melhorar? Você vai ficar anos e anos e anos sem sair do lugar, porque tem uma âncora lá no fundo. Você pratica todo dia, mas você tem uma âncora, porque você faz o que não é próprio. Então nós temos que ter muita força de vontade, abandonar o que não é bom. Abandonar, não adianta enganar o Guru. Se você está quebrando princípios, converse com o seu Guru. Manda uma mensagem para o seu Guru. Se o seu Guru já abandonou o corpo, mande uma mensagem para o sucessor. Se o sucessor do seu Guru já abandonou o corpo, manda uma mensagem para o Guru atual, Silamatitila Kaniri Maharaj. Converse com ele, manda uma mensagem para ele, falando: olha, Gurudeva, Silatila Kaniri Maharaj, eu não consigo, não estou conseguindo, eu ainda uso droga, eu ainda bebo, eu ainda fumo, eu ainda faço sexo ilícito, eu ainda jogo, ou eu ainda como carne ou ovos, eu mato insetos. Escreva para ele, fale para ele. Não podemos querer enganar o Guru. O Guru é o nosso melhor amigo. O Guru é o melhor amigo nosso. Nós não podemos esconder isso do Guru. Na frente do Guru, nos fazemos de santos, né? Eu sou um devoto, eu isso, eu aquilo. Mas não, por trás você está fazendo coisa errada. Então, escreva para o Guru. Quem falou isso? Não sou eu. Silatara Maharaj falou: você tem que esclarecer para o Guru as suas misérias materiais. Escreva e fala: olha, eu não estou conseguindo. Eu estou praticando assim, 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 mas eu não consigo parar de fazer isso que é errado. O que devo fazer? Ele vai te orientar. Ele vai te dar uma palavra. E o Guru falando, ele dando a potência para você, você vai largar isso. Mas se você ficar escondido por trás da mentira, por trás de você mostrar que é um devoto, mas não é, você não vai ter avanço espiritual. Se você faz coisas erradas, e muito erradas, principalmente os princípios, você deve falar para o Guru. Essa é a orientação de Silatara Maharaj. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, pode fazer. Eu vou continuar a leitura aqui. Se você está rendido ao Senhor Supremo, mesmo que não consiga entender algo, mesmo que não consiga adorar adequadamente a verdade, você também pode entender e obter tudo por meio da prática de Shravana e Kirtana. Krishna, ele sempre cuida de nós. Isso é Gopi Tritve Varana. É o que nós cantamos na canção. Gopi Tritve Varana, Avasyara Psive Krishna, Vijasa Palana. Nós cantamos isso na canção. Adoração, invocação especial da Sharanagati. Gopi Tritve Varana. Nós achamos que o nosso pai, mãe, os nossos parentes cuidam de nós, mas não são os nossos parentes que vão cuidar de nós. Quem é o seu parente? Você deve entender isso. Aqueles que mostram o caminho da consciência de Krishna para você, que mostram o verdadeiro caminho,
seguindo o qual você pode obter Krishna, esses que podem mostrar como praticar corretamente e ensinar como cantar o santo nome, eles são os seus verdadeiros parentes. Verdadeiro amigo, verdadeiro parente é aquele que pode te levar para Deus, é aquele que está te ajudando a você se conectar com Deus. Esse é o seu melhor amigo, esse é o verdadeiro parente. Não aquele que você tem geneticamente a mesma DNA, não o mesmo DNA, mas enfim, a sua carga genética vem dele, ele não é seu parente. Parente é aquele, amigo é aquele que vai te levar para Krishna. Esse é o verdadeiro amigo. A verdadeira família é a família de Krishna. O que é favorável à devoção? Existem 6 tipos de práticas favoráveis, uma das quais é o entusiasmo. O entusiasmo é extremamente importante. Utsaha é entusiasmo. Nós devemos aceitar essas práticas. Srila Rupa Goswami Prabhu, ele descreveu o que é favorável à devoção. Aí tem um verso aqui de Srila Rupa Goswami Prabhu. Por que Sri Maharaj agora está falando toda essa filosofia? Ele falou um pouquinho de Madhvacharya. Por quê? Porque Madhvacharya pregou isso. E Mahaprabhu veio para continuar a pregação de Madhvacharya. Por isso que nós estamos vendo toda essa parte da aula. Nós temos que compreender. Não é somente falar, Madhvacharya foi filho de tal, o pulo dele era tal, e ele fez isso, ele nasceu em tal lugar, no ano, tal ano, ele desapareceu em tal... Não, isso aí não é importante. O mais importante é o que ele veio nos dar. Por isso Srila Maharaj está falando aqui. Por isso Srila Maharaj está comentando sobre toda essa prática devocional, a rendição, o que é favorável, porque Madhvacharya ele trouxe isso para nós e Mahaprabhu continuou. Lembra lá no início da aula, que eu comecei a ler, falando sobre o sonho de Madhvacharya com o Mahaprabhu. Mahaprabhu falou para ele, comece a prática, comece a pregar da forma adequada, pregue que nós temos que cuidar da deidade, adorar a deidade, pregue toda a consciência correta, e eu quando vier em Kali Yuga, no corpo dourado, eu continuarei a sua pregação. Por isso aqui, essa é a pregação de Mahaprabhu, que está sendo dito aqui, lido, é pregação de Mahaprabhu, de mais ninguém. Mahaprabhu e, claro, Madhvacharya, mas a pregação é de Deus. Entusiasmo, então, determinação, paciência, que é a tolerância, engajamento virtuoso, rejeição da associação de não devotos, de associação desfavorável e seguir práticas devocionais puras, são as 6 boas qualidades pelas quais se atinge a devoção. Sri Sri Prapana Jivanamrita, capítulo 3, verso 5. Esse verso lá do livro, Prapana Jivanamrita, é de Sri Rupa Goswami Prabhu. Extremamente importante esse verso de Rupa Goswami Prabhu. Por causa de sua favorabilidade às 6 qualidades que começam com entusiasmo, elas devem ser honradas. Nós devemos ter essas 6 boas qualidades, e começa com entusiasmo, como foi dito aqui por Srila Maharaj. O entusiasmo é extremamente importante. O entusiasmo em assistir a live, o entusiasmo em ler uma escritura da nossa missão, o entusiasmo em cantar as canções, o entusiasmo em cantar uma Mahamantra, o entusiasmo em vir ao templo. É muito importante termos entusiasmo. Sem entusiasmo
não há vida devocional. Se você não tem vontade, você não tem entusiasmo, como que você vai continuar a servir? Temos que ter entusiasmo. E quanto mais você serve adequadamente, maior é o entusiasmo. É diferente do mundo material. O mundo material, você tem entusiasmo no começo, você fica muito animado. Você começa, por exemplo, vou dar um exemplo, você começa a treinar numa academia, você entra com aquele entusiasmo. Na primeira semana você vai todo dia, na segunda semana você vai todo dia, na terceira semana você já começa a faltar. Aí na quarta semana você faltou mais. Aí um mês, o primeiro mês você ainda foi bastante, o segundo mês você foi menos. E quando você faz um contrato de um ano, os últimos 6 meses você nem aparece praticamente na academia, porque falta entusiasmo. Mas o mundo transcendental, a prática devocional, quanto mais você pratica corretamente, maior é o entusiasmo. Se você está sem entusiasmo de assistir a aula, de ler uma escritura, de cantar os nomes de Deus, de cantar as canções, é porque você não está praticando corretamente. Porque a prática correta vai te levar a você ter mais entusiasmo. Claro, a prática correta e você também não fazer o que é errado. Porque se você fizer o que é errado, você está com uma âncora no fundo. Você rema no barco, mas não sai do lugar. Não tem como aumentar o entusiasmo pela vida devocional se você continua fazendo o que é desfavorável. Nós temos que compreender isso e executar o que o Guru fala. Não é somente escutar a aula, nós temos que fazer o que o Guru falou na aula. Senão não adianta. O que adianta você saber se você não faz o que você sabe? Não adianta, é como aquele que não sabe. Aquele que não sabe, é claro que ele não vai fazer o que é correto. Mas aquele que também sabe e não faz, o que adiantou ele saber, se ele não faz o correto? Por isso Srilacharya Maharaj falou, não adianta oferecer, ter a foto do Guru na tua casa, não adianta você oferecer água, comida, flores, incenso, se você não faz o que o Guru está mandando. Não é somente oferecer para o Guru as coisas, você tem que fazer o que ele está orientando. É mais importante seguir a orientação do Guru do que você ficar oferecendo as coisas para o Guru na sua casa. Muito mais importante. Servir o Guru da forma adequada, e eu servir o Guru da forma adequada é fazer o que o Guru está te orientando. O que deixa o Guru mais feliz com você, é seguir o que ele fala. Não tem nada que deixe o Guru mais feliz. Tem outro verso aqui que diz o seguinte: é um verso bem longo. Número 1 desse verso: aqueles que praticam a vida espiritual, tanto externa quanto internamente, com entusiasmo, gradualmente alcançam a mais rara devoção pura ao Senhor Krishna. Veja só, vou ler de novo, muito importante isso. Aqueles que praticam a vida espiritual, tanto externamente, a prática externa é importante sim. É importante você usar tílaka, é importante você ter sika, o homem, é importante andar de roupa devocional, principalmente no templo. A parte externa é importante, mas tem que estar junto com a parte interna. Então, aquele que pratica a vida espiritual, tanto a parte externa quanto a parte interna, com entusiasmo, gradualmente, progressivamente, ele alcançará a mais rara devoção pura ao Senhor Supremo, Sri Krishna. O segundo ponto desse verso fala: aquele que tem fé firme na devoção ao Senhor Krishna, ele é uma alma fiel e devotada.
nós temos que ter fé firme no que Krishna deixou para nós, no que Mahaprabhu deixou para nós. A fé firme, forte. Terceiro ponto, aqueles que continuam praticando a vida espiritual com paciência, com tolerância, apesar de falharem em alcançar o serviço a Sri Krishna, eles são dotados de devoção. Então nós temos que ter tolerância. Tolerância. Srila Govinda Maharaj falou, a tolerância é a principal qualidade que o devoto tem que ter. Tolerância é extremamente importante. O quarto ponto é que os devotos, eles mantêm o voto de fazer aquilo que visa servir a Krishna e agradar a Krishna, e não ficam com raiva. Os devotos têm que fazer o que agrada a Deus e sem ficar com raiva. A raiva não é um bom sintoma. Kroda é raiva, ira, não é bom. O quinto ponto, almas devotadas, abandone a companhia de não devotos e adore o Senhor na companhia de devotos. Abandone a companhia de não devotos e adore Krishna na companhia de devotos. O trabalho, o serviço é congregacional. A prática é congregacional. O avanço é individual, mas a prática é congregacional. Então, abandone a companhia de não devotos. A Escritura fala isso. E sirva o Senhor Supremo na companhia de devotos. E o sexto ponto, aqueles que vivem seguindo os devotos de Krishna, eles são grandes professores espirituais, tanto nas questões da vida quanto na morte. Aqueles que seguem essas seis qualidades terão o direito de receber a devoção pura para eles. Quem segue essas seis qualidades, quem tem, isso vai conceder auspiciosidade em todo o universo, através da sua pregação da devoção. Veja só o que está sendo dito aqui. Aquele que segue, que tem essas qualidades, ele vai distribuir toda essa auspiciosidade para o universo. Não é somente para aquele que segue, que tem as qualidades, para todo o universo. Por isso, Srila Charmara já falou, a coisa que podemos fazer de melhor para todo mundo é ter a fé mais forte. Se você tem a fé forte, se você pratica corretamente, você pode ajudar o universo inteiro. Não somente alguém, mas o universo inteiro, na pregação da devoção. Vamos ler mais um pouco, a aula não acabou ainda. Aqui, se você sentir entusiasmo para praticar a consciência de Krishna, se sentir entusiasmo vindo para servir a Krishna, por dentro e por fora, então você obtém a devoção adequada. Os devotos sabem o que é devoção a Krishna. Eles têm fé, eles têm amor e afeição pelo Senhor Supremo. E também eles sabem o que é Krishna, bhakti, devoção. Então, não ficam impacientes. O devoto, mas o devoto é devoto puro aqui, né, que ele está falando, nós não somos devotos. Eles não são impacientes. O devoto puro não é impaciente. O devoto que tem Krishna, que tem devoção no coração,
ele tem paciência, ele tem tolerância, humildade, ele dá honra para todos sem querer para si mesmo. Ele sempre pensa, mesmo que eu não consiga nada, eu devo continuar praticando. Veja só, nós queremos sempre algo em troca, mas o devoto puro, ele fala, mesmo que eu não consiga nada, eu vou continuar praticando, eu nunca vou desistir. Nunca podemos desistir, mesmo que você ache que você não está ganhando nada. Devemos continuar praticando sempre. É necessário ter paciência. Às vezes, eles podem sentir que não estão recebendo Krishna, Bhakti, a devoção, mas ainda assim devem praticar adequadamente. Não importa se você acha que você está ou não recebendo a devoção, que você está progredindo. Nunca pare, pratique adequadamente e regularmente. Prática adequada e regular, todos os dias. E quando eles prestam algum serviço a Krishna, eles ficam satisfeitos com isso. Eles nunca ficam com raiva. Além disso, eles sempre evitam as más associações de não devotos e sempre eles prestam serviço aos devotos. Assim acaba essa aula de Srilacharya Maharaj. Essas são as orientações que Madhvacharya, e hoje é o dia do seu desaparecimento, essas são as orientações que Madhvacharya pregou. E Mahaprabhu, como foi dito, ele veio e continuou essa pregação. Tudo isso que foi dito aqui nessa aula é a pregação de Mahaprabhu, é a pregação de Madhvacharya. Essa aula é extremamente importante, nós temos que ler e escutar essa aula várias vezes, para que isso entre na nossa alma, para que entre primeiro no intelecto, mas depois a gente praticando corretamente, como foi dito, vai entrar na alma isso. Extremamente importante que Madhvacharya veio nos dar. Quem é Madhvacharya? Tem a sucessão discipular, né? Krishna passou toda a informação para o Senhor Brahma, primeiro ser do universo. O Senhor Brahma passou toda a informação para quem? Para Narada Muni. Narada Muni passou toda a informação para Vyasadeva, que escreveu todos os Vedas, os Upanishads, os Puranas, o Mahabharata. O Vedanta Darshana escreveu o Śrīmad Bhagavatam. E Vyasadeva passou para Madhvacharya. Essa é a sucessão discipular de Krishna até nós, passa por Madhvacharya. Por isso que nós falamos que nós somos da Brahma Madhva Sampradaya, ou Rupanuga Sampradaya, seguidores de Mahaprabhu, de Rupa Goswami. Por que isso? Porque Madhvacharya começou com toda essa filosofia para nós. Mahaprabhu continuou, e Mahaprabhu passou tudo isso para Rupa Goswami. Então, ou podemos falar que nós somos da Sampradaya, Brahma Madhva Sampradaya ou Rupanuga Sampradaya. É a mesma coisa. Por quê? Porque o ensinamento de Madhvacharya é o mesmo ensinamento de Mahaprabhu, que passou para Rupa Goswami. Vamos ver se alguém fez algum comentário, alguma pergunta aqui durante a transmissão. E depois vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Por enquanto, nenhum comentário, nenhuma pergunta. Depois olha quem está participando com a gente hoje, desse dia importante do desaparecimento de Sri Madhvacharya, um dos acharyas da nossa missão. Ele faz parte da nossa Sampradaya. É claro que ele não está no altar,
porque não tem como colocar todo mundo no altar, mas ele está lá fazendo parte da nossa sucessão discipular. Vamos cantar então o Nama Sankirtan Hari Harai. O canto congregacional, como foi dito aqui, é uma das práticas importantes. Associar-se com devotos, rejeitar a associação de não devotos também é importante. Então vamos lá todos juntos, Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Govinda Ram Shri Madhusudan. Govinda Ram Shri Madhusudan. Shri Hari Gopinath Madana Mohan. Shri Hari Gopinath Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Radha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jai Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Jiva Gopal Bhatta Raghunatha. Jai Gosai Kori Charana Banda. Jai Vasai Kori Charana Banda. Jahate Vishwana Sabisapura. Jahante Vinana Savishapura. Jai Gosai Jamuni Dharada. Jai Vasai Jamuni Dharada. Sabha Bhagavemu Purapansana. Sabala Padarimu Marapanchana. Ade Charana Sevi Bhakta Suniva. Jai Charana Siddhi Bhakta Saneva. Janame Janame More Yogila. Janame Janaya Mora
Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Gora, Gora, Gora Hari, Gora, Gora, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Daya Nitai, Daya Gora, Daya Nitai, Daya Gora, Daya Nitai, Daya Gora, Daya Nitai, Daya Gora, Nitai Gora Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nitai Gora Hari Go, Nitai Gora Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nitai Gora Hari Go, 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 Hari Go. Vamos ver quem está participando conosco hoje aqui da transmissão à noite. Temos conosco hoje aqui a Cris, participando conosco. Também temos aqui a Arjuna Krishna Prabhu, a Andréia Ferreira, o Rimon Ghosh Prabhu, a Maline Devidassi e a Dirce Aires Almeida. Para mim que aparece aqui são essas pessoas. Então deixe-me ver, enquanto isso vocês olham aqui as deidades, deixe-me ver se tem mais alguém aqui no outro aparelho. Não, são essas pessoas mesmas que estão conosco aqui. Então, uma boa noite a todos, Andavati Pranam. Até amanhã de manhã, às 7 horas, com o programa da manhã.